Dia 187 do Plano Cronológico de Leitura Bíblica. Hoje lemos 2 Reis 14 e 2 Crônicas 25, narrado em português. Amazias assume o trono de Judá e manda matar os servos que haviam matado o seu pai, mas poupa os filhos deles, porque estava escrito no livro da lei de Moisés que cada um seria morto pelo seu pecado. Depois de ferir 10.000 edomitas no Vale do Sal, o coração de Amazias se ensoberbece, e ele desafia o rei de Israel. Vejamo-nos face a face. Jeoás responde com a parábola do cardo e do cedro, e o desafio termina com Judá ferido em Bet-Semes, o muro de Jerusalém rompido em 400 côvados, e o ouro da casa do Senhor levado para Samaria. O relato de Crônicas acrescenta o que estava por trás. Amazias traz consigo os deuses dos filhos de Seir e queima-lhes incenso. Hoje você aprenderá palavras hebraicas como taruvot, os reféns, uma palavra que aparece só 2 vezes no Antigo Testamento e as 2 nos capítulos de hoje. Levav Shalem, o coração inteiro, e Pina, a esquina do muro. Se inscreva no canal e ative o sininho. Segundo Reis, capítulo 14. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou o seu nome Jocteel até ao dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo, que estavam no Líbano, passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os moabitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Glória-te disso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não o ouviu. E subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias,
Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele até Laquis, e o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria. Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, e seu poder como pelejou, e como restituiu a Damasco e a Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei em Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos, que mataram o rei seu pai. Porém, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias reuniu a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, sob capitães de milhares e sob capitães de 100, por todo o Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar. Por isso se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi ao Vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os levaram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá desde Samaria até Bet-Horon. E feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias,
e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscaste deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que haveria de ser ferido? Então parou o profeta e disse: Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto, e não deste ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha por mulher a meu filho. Porém os animais do campo, que estavam no Líbano, passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa. Por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém. E derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que, porventura, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis e o mataram ali. E trouxeram-no sobre cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Encerramos aqui o dia 187 da nossa jornada pela palavra. Em 2 Reis 14 e em 2 Crônicas 25, Amazias assume o trono de Judá e manda matar os servos que haviam matado o seu pai, mas poupa os filhos deles, porque estava escrito no livro da lei de Moisés que cada um seria morto pelo seu pecado. Depois de ferir 10.000 edomitas no Vale do Sal, o seu coração se ensoberbece e ele desafia o rei de Israel, dizendo: Vejamo-nos face a face. Jeoás responde com a parábola do cardo e do cedro, e o desafio termina com Judá ferido em Bet-Semes, o muro de Jerusalém rompido em 400 côvados e o ouro da casa do Senhor levado para Samaria. O relato de Crônicas acrescenta o que estava por trás. Amazias despede as tropas contratadas de Israel a conselho de um homem de Deus, mas depois traz consigo os deuses dos filhos de Seir, prostra-se diante deles e queima-lhes incenso. E quando um profeta o repreende, o rei pergunta se o puseram por conselheiro do rei. E o dia se fecha com Jeroboão restituindo os termos de Israel, conforme a palavra falada pelo profeta Jonas, filho de Amitai. Dia 187 completo.